Esse, com certeza, foi o livro que mais mudou a minha mentalidade financeira. O livro Pai Rico, Pai Pobre. Entre 2011 e 2013, logo antes de eu ingressar no mercado imobiliário, eu ouvi o áudio desse livro, o audiobook, pelo menos umas 20 vezes. E eu percebi que a maior parte do patrimônio construído pelo Robert Kiyosaki, o autor do livro, foi no mercado imobiliário. Não foi especulando no mercado financeiro, bolsa de valores, investindo na bolsa de valores ou mesmo empreendendo em outras áreas. E muitos dos conceitos desse livro me fizeram direcionar meu foco para investir e empreender no mercado imobiliário. Primeiro empreender para acumular capital, acumular patrimônio e depois investir até se tornar esse patrimônio uma renda passiva. E nesse vídeo você vai aprender as 5 maiores lições que o livro traz para quem deseja investir ou empreender no mercado imobiliário. E além dessas lições, toda segunda-feira às 20 horas dou uma aula ao vivo aqui no meu canal do YouTube ensinando pessoas comuns que mesmo sem dinheiro e experiência desejam empreender no mercado imobiliário. Então, para você participar das aulas e ser notificado dos próximos conteúdos do canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para receber todos os novos vídeos do canal. E antes de eu entrar propriamente nas 5 lições para investimentos imobiliários, deixa eu contextualizar o livro para que, caso você ainda não tenha lido ele, se situe na história. A virada de chave do Robert foi quando criança, os amigos dele na escola foram convidados para ir numa casa de praia, menos ele e o Mike, porque eram garotos pobres, o amigo dele, que estudavam em uma escola de pessoas ricas. Aí o seu pai pobre, seu pai biológico, professor, ao receber a queixa do filho sobre não ter sido convidado, disse que para ele ficar rico deveria ganhar dinheiro, usando da sua cabeça. Só que no inglês a expressão make money, fazer dinheiro, pode ser também entendida de forma literal, realmente fazer o dinheiro. E foi o que ele e o Mike tentaram fazer, fundindo tubos de pasta de dente, que na época eram feitos de chumbo, e usaram os moldes de gesso para fazer moedas falsas. Depois dessa bagunça que eles fizeram na garagem de casa, o pai biológico do Robert, o pai pobre, disse que o que eles estavam fazendo era falsificação, mas que se eles quisessem fazer dinheiro de forma legal, o pai do Mike seria a pessoa certa para eles ensinar. O pai do Mike, na época, tinha armazéns, restaurantes e construção civil. Provavelmente atuava na incorporação imobiliária, caso contrário, ele certamente não teria ficado rico. Ele estava em ascensão na vida e seria chamado durante o livro de pai rico. Só para te contextualizar, o pai pobre era o pai biológico do Robert. Era um professor universitário com doutorado, trabalhava para o governo, ganhava bem, mas morreu deixando dívidas, segundo o livro. Já o pai rico, pai do seu amigo Mike, não concluiu o ensino médio, era empreendedor e se tornou o homem mais rico do Havaí. Então eles procuraram o pai do Mike, que aceitou ensinar eles desde que eles trabalhassem em uma de suas lojas de conveniência 3 horas todas as manhãs de sábado, pagando 10 centavos a hora, o que mesmo para a época era pouquíssimo dinheiro. Passando algumas semanas, o Robert começou a ficar frustrado com o seu trabalho, ganhando pouco, não aprendendo nada, e foi reclamar com o pai de Mike. E aí o pai rico disse então que a vida não ensina com palavras, mas batendo em você. Algumas pessoas se conformam, outras descontam em quem estiver próximo, e quem tem sucesso de fato são aquelas pessoas que aprendem uma lição com isso. E aqui não estamos falando que você não deve estudar, muito pelo contrário, deve continuar estudando sempre, mas que o ensino regular não é o caminho mais eficiente para prosperar financeiramente, em sim a vida, né? Enquanto ela te bate, a gente vai aprendendo. Bom, a primeira lição não é diretamente relacionada ao mercado imobiliário, mas eu vou contextualizar ela com um exemplo Robert e também meu, que é fuja da corrida dos ratos. Esse termo ficou muito conhecido quando a pessoa trabalha vendendo seu tempo e não gera escala, nem exponencializa os resultados. Então, para ganhar mais, tem que trabalhar mais. Uma pessoa que gasta todos os recursos que ganha com passivos, e já vou te explicar sobre a diferença entre ativos e passivos. E quando essa pessoa tem um aumento de renda, também aumenta proporcionalmente os gastos, às vezes acima do que ganha, se endividando. Conheço vários pedreiros das minhas obras que no tempo livre deles, no final de semana, constroem kitnets e salas comerciais para alugar. Alguns desses pedreiros já estão com uma renda passiva maior do que o ganho pela produção que eles têm assentando tijolos e rebocando paredes nas obras. E por outro lado, eu conheço colegas engenheiros, apenas como um exemplo, mas tem em várias áreas, com mais de 20 anos de experiência, que sempre ganharam bem, sempre tiveram muito trabalho, mas nunca acumularam patrimônio, tendo que trabalhar mais se quisessem ganhar mais e não economizando, não construindo o seu patrimônio. Por isso, a primeira lição do livro é saia da corrida dos ratos o quanto antes. A maior decisão que você tem todo dia é sobre como você vai alocar melhor o seu tempo. Você pode continuar com o seu emprego ou ocupação principal, tá tudo bem, desde que você desempenhe algum outro trabalho para que os ganhos sejam direcionados a comprar ativos ou que você consiga economizar parte desses recursos que você ganha para construir a sua coluna de ativos, que nós logo vamos falar na frente sobre como isso funciona. Vou falar aqui para vocês como que o Robert fez para sair da corrida dos ratos. Em 1974, o Robert estava trabalhando como vendedor de copiadoras na Xerox, uma pelo aprendizado que as vendas trazem, outra pelo alto potencial de retorno financeiro, uma vez que ganhar mais só depende do vendedor, né? Paralelo ao seu trabalho como vendedor,
ele abriu a sua empresa imobiliária para direcionar todos os seus ganhos na aquisição de imóveis. Então, quanto mais ele trabalhava no emprego tradicional, mais ele vendia, mais ele ganhava dinheiro e mais investia em seu próprio negócio, na sua coluna de ativos. Até que depois de 3 anos, ele já estava faturando mais na sua companhia imobiliária, na sua coluna de ativos, do que na própria Xerox. Aí você deve estar se perguntando, mas era nos Estados Unidos, era um cara que foi instruído, era numa época com um boom imobiliário. São outras condições. Aqui no Brasil não funciona assim. E sim, de fato o Brasil é diferente, mas aqui funciona assim. E eu vou te contar com mais detalhes na lição número 3, como eu saí da corrida dos ratos. Mas basicamente, eu decidi parar de prestar serviços de engenharia, por exemplo, gerenciando obras para os outros que mal cobriam meus custos mensais e me tomavam todo o tempo do dia. E passei a somente gerenciar meus próprios empreendimentos para a venda, ganhando mais dinheiro em cada negócio e reinvestindo esse capital para viabilizar novos empreendimentos, assim aumentando minha coluna de ativos. Segunda lição do livro: entenda a diferença entre ativos e passivos. Nós poderíamos aqui discorrer um monte sobre esse termo aqui, mas o livro trouxe uma clareza e uma simplicidade brilhante. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo aquilo que tira do seu bolso. O que você deve fazer então? Parar de comprar passivos e começar a comprar mais ativos. Então, se você está construindo o seu patrimônio e surge uma oportunidade, por exemplo, de comprar um barco, faz mais sentido alugar ele nos dias em que você deseja navegar, sair com seus amigos, com a sua família, do que adquirir um bem que perde valor no mercado rapidamente. Então, ao invés de você alocar esse capital seu numa coluna de passivo, comprando um barco que vai perder valor ao longo do tempo, você usa, assim, se divirta, né? Afinal, a vida é para isso. Mas o ideal é que você pegue esse capital e invista na sua coluna de ativos, em bens que coloquem mais dinheiro no seu bolso. E o livro também traz a casa própria e o carro como passivos, mas eu não generalizaria tanto assim. Por exemplo, se você usa seu carro para trabalho, não só para ir até o escritório, mas pela flexibilidade de deslocamento que os seus negócios precisam, ele é sim um instrumento de geração de ativos. Para grande parte das pessoas que são extremamente desorganizadas financeiramente, por exemplo, adquirir um imóvel financiado talvez seja a única alternativa que ela tenha de poupar recursos todo mês. Então também pode ser considerado um ativo. Mas do aspecto exclusivamente financeiro, adquirir um imóvel ou um carro não é inteligente. Eu, por exemplo, gasto menos de 40 mil reais por ano com alocação e custos do meu apartamento. Estou construindo uma das casas para vender, por exemplo, com recursos próprios e mais financiamento, que dentro de 12 meses vai gerar um lucro líquido, na pior das hipóteses, superior a 600 mil reais, que será reinvestido na construção de mais imóveis para venda. Então, se eu construísse e fosse morar nessa casa, eu estaria deixando de ganhar, de colocar na minha coluna de ativos mais 600 mil reais para trabalhar para mim, e assim eu só gasto 40 mil reais por ano. Mas é óbvio que isso não é para a vida toda, né? Somente quando acumular e multiplicar patrimônio não seja a minha prioridade número 1, é que aí sim eu vou construir uma casa para morar, se tornando um passivo sem problema nenhum, embora ela valorize ao longo do tempo também, né? Acho inclusive que vale um outro vídeo aqui especificamente sobre esse tema, tá? Mas por enquanto, foque na máxima. Pare de comprar passivos e comece a comprar ativos. Terceira lição do livro: o dinheiro se cria, está na página 152. Esse é um exemplo muito bom. No início da década de 90, a economia lá de Fênix estava indo mal e o conselho de consultores financeiros da época que apareciam na TV era: poupe seu dinheiro, guarde $100 por mês, que em 40 anos você será um multimilionário. Esse é um conselho válido para quem tem zero disciplina com seu dinheiro e é extremamente conservador. Agora, não é nada eficiente para enriquecer, pois afinal você quer se tornar rico para usufruir de uma melhor qualidade de vida enquanto você for jovem, não para ser um idoso rico apenas. E o livro trouxe um exemplo bem bacana sobre como criar dinheiro. Casas que valiam $100 mil na época estavam valendo 75 mil. Ao invés de o Robert buscar uma imobiliária para investir na aquisição desses imóveis, foi direto no escritório de advogados especializados em falências. Podemos fazer até uma correlação em comprar imóveis de leilões, onde bancos vendem imóveis que estão com inadimplência, por exemplo. Essa casa estava sendo vendida por $20 mil. Aí ele pegou emprestado com um amigo um cheque de $2 mil por 90 dias e um encargo, juros de $200, e deu ao advogado como sinal de negócio, uma entrada. Enquanto a papelada do negócio avançava, o Robert anunciou o imóvel por $60 mil, sem entrada. Rapidamente vendeu com uma entrada de $2.500, que ele pagou o seu empréstimo com o seu amigo de $2.200, e o restante o cliente financiou diretamente. Mais uma vez, deve estar pensando, que facilidade, né? Funciona com ele, mas aqui no Brasil não funciona assim. Bom,
De fato não funciona exatamente assim, mas deixa eu te contar como eu comecei. Diferente do Kiyosaki, que comprava imóveis para revender, eu comecei e estou até hoje na incorporação imobiliária, construindo casas para vender mais especificamente. Quando estava na transição de corretor de imóveis para engenheiro civil, eu pesquisei e encontrei um terreno em um condomínio fechado que estava uma pechincha aqui em Balneário Camboriú. Fiz o estudo de viabilidade e percebi que teria uma ótima margem de lucro se construísse uma casa de alto padrão para vender lá. Problema, eu estava quebrado, eu não tinha grana nem para pagar as contas do próximo mês, quanto mais para adquirir um terreno e construir para vender naquele momento. Talvez o mais prudente no meu caso seria o quê? Arrumar um emprego, gastar menos do que ganha, quitar minhas dívidas, acumular economias para reserva de emergência de 6 a 12 meses do meu custo mensal, para somente depois pensar em empreender. Não é mesmo? Não é assim que a gente deveria pensar? Mas não é assim que grande parte dos educadores financeiros ensinam também? De fato, eu acredito que eles estejam certos, mas e por que a maioria dos empreendedores que você e eu admiramos fizeram diferente? Estavam quebrados, precisavam dar um jeito de ganhar dinheiro e ajeitar a sua vida, e ao invés de pensar em reserva de emergência, se preocuparam nesse primeiro momento em fazer o quê? Em fazer algo que lhes desse dinheiro, que fosse eficiente do ponto de vista financeiro. E nada contra mesmo quem pensa assim, mas convenhamos, isso não é eficiente. Veja só, quanto tempo eu levaria para poupar dinheiro suficiente para depois empreender? Não seria mais eficiente, embora mais arriscado, com certeza, colocar como prioridade número 1, criar dinheiro? A lógica por detrás da célebre frase pague antes a você mesmo para depois pagar os outros. Não é incentivando para nos tornarmos caloteiros, a gente não pagar quem a gente deve, mas sim pela pressão que fazemos a nós mesmos em resolver essa dívida. A gente sempre dá um jeito de pagar. E aí dessa necessidade surgem as melhores ideias. No meu caso, foi da necessidade de pagar as minhas contas mensais, de construir um patrimônio para atingir a liberdade financeira, para sair da corrida dos ratos, que me fez estruturar um negócio que hoje chamo de Método Domus, onde eu convido parceiros a investirem comigo na construção de imóveis para venda e eles ficam com parte do lucro, com uma rentabilidade bem acima do que eles teriam se investissem no mercado convencional. Para comprar esse terreno, como eu não tinha dinheiro nenhum, eu fiz exatamente como está no livro. Peguei R$5.000 adiantados de um parceiro investidor, naquele caso foi minha própria namorada, ela veio se tornar investidora também nessa casa, e juntando com mais R$5.000 do meu antigo sócio, compramos o terreno. E aí, para transformar uma história longa em uma história curta, nós juntamos todos os recursos necessários para comprar o terreno e construir o imóvel com parceiros investidores, construímos essa casa, vendemos ela e dividimos o lucro. E além do ganho mensal com o gerenciamento dessa obra, nós tivemos uma divisão de lucros em torno de R$260.000, metade minha e metade do meu sócio. Há poucos meses antes de eu viabilizar esse empreendimento, eu estava buscando um emprego que me pagasse R$3.000 por mês, porque eram meus custos mensais e eu precisava desse dinheiro. Além de uma renda mensal de R$3.000 com o gerenciamento da obra dessa casa, eu também tive um lucro dos R$130.000. Esse valor foi diretamente para minha coluna de ativos, para gerar novos negócios como esse que eu fiz. Logo, a forma mais eficiente e até mesmo mais rápida de se criar dinheiro no mercado imobiliário é empreendendo na etapa mais rentável dele, a construção de imóveis para venda. Somente depois de você ter acumulado uma quantia que você considera satisfatória para o seu caso, é que vale a pena distribuir esses investimentos em outras áreas, como por exemplo, imóveis para aluguel, para você ter uma renda passiva. Mas primeiro construir o seu patrimônio. O Robert também fez transações que eram popularmente conhecidas, ainda são nos Estados Unidos, como house flipping, que é comprar imóveis, reformar e vender. E a lógica é a mesma, né? Comprar um imóvel abaixo do valor de mercado, você ganha na compra e não na venda, reformar ou construir um produto que agregue valor para revender, né? Esse também é uma estratégia bem interessante para se criar dinheiro no mercado imobiliário. E a lição número 4 é levante dinheiro. Eu vou até ler uma parte do trecho do livro aqui, na página 165, caso você tenha essa edição aqui, e fala sobre levantar dinheiro. É muito interessante, tá? As pessoas comuns só procuram o banco. Esse segundo tipo de investidor precisa saber onde levantar recursos. E há muitas formas de fazê-lo sem ir ao banco. Para começar, aprendi a comprar imóveis sem precisar do banco. Não tanto pelos imóveis, mas pelo aprendizado de como conseguir o dinheiro, o que não tem preço. De fato, não tem. Muito frequentemente ouço as pessoas dizerem: o banco não me dá um empréstimo, ou não tenho dinheiro para comprar isso. Se quiser se tornar um investidor do segundo tipo, vai precisar aprender a fazer o que atrapalha muita gente. Em outras palavras, a maioria das pessoas deixa que a falta de dinheiro impeça de fechar um negócio. Se puder evitar esse obstáculo, você vai estar anos-luz à frente dos que não aprenderam essas habilidades. Muitas vezes adquiri uma casa, ações ou prédio residencial sem ter um tostão no banco. Uma vez comprei um prédio por 1,2 milhão de dólares.
o que eu fiz se chama amarrar a transação com um contrato escrito entre comprador e vendedor. Então, consegui o necessário para pagar o depósito de $100 mil, o que me permitiu obter 90 dias para levantar o resto do dinheiro. E por que eu fiz isso? Simplesmente sabia que o prédio valia $2 milhões. Não levantei o dinheiro. Em vez disso, a pessoa que depositou os $100 mil me deu $50 mil por ter encontrado o prédio, assumiu a minha posição e saí do negócio. Total de tempo de trabalho, 3 dias. Repito, conta mais o que você sabe do que o que compra. Investir não é comprar, é mais um caso de conhecer. E o que é mais engraçado nesse livro é que por eu ter ouvido o audiobook dele, 2011, 2013, muitas vezes quando eu viajava de carro, eu incorporei muitas dessas lições que nos últimos anos, quando eu estruturei o método Domus e comecei a construir casas para vender, eu pensei que eu tinha criado pela minha própria mente, de forma alguma. Claro, muito ao meu esforço e ter feito acontecer, obviamente não vamos nos negligenciar, né, e a gente ter feito algo bacana, mas muito também a esse livro. Esse livro realmente trouxe muitos conceitos. Um deles, por exemplo, levantar dinheiro. Quando o banco não te conhece como um bom pagador, ele não sabe que você tem um prolabore alto ou que você tem um imposto de renda alto, talvez você ainda não tenha, como eu não tinha, o banco não vai te emprestar dinheiro, nada mais justo, né? Mas pessoas podem confiar em você se você estruturar um negócio da forma segura, correta e rentável para você levantar esse capital e construir, por exemplo, construir para vender casas. E também outra questão que eu utilizei muito e utilizo até hoje é esses 90 dias de fôlego quando você amarra um negócio, compra um terreno, dando uma pequena entrada e tem 90 dias para você poder estruturar o negócio, viabilizar o empreendimento, captar os recursos e vai lá e quitar o terreno. São pilares, estratégias interessantíssimas e práticas para você implementar, para você investir no mercado imobiliário. Mas imagina quanto tempo você levaria para guardar recursos suficientes para começar a investir de forma relevante no mercado imobiliário. Vamos supor que você economizou até agora R$10 mil, o que é bem mais do que eu tinha, e que por ser um valor ainda pequeno, você resolveu investir em ações da Bolsa de Valores, e tá ótimo isso. Após 6 meses, você leva um susto quando você abriu o painel da corretora que as ações haviam valorizado 20%. Cara, 20% em 6 meses. Uau! Ganhou bastante dinheiro, né? De 10 mil, seu patrimônio pulou para 12 mil. Concorda que isso não vai resolver a sua vida financeira? O que gera riqueza é criar riqueza. Não somente economizar e investir bem. Ambos são pilares importantíssimos. Você economizar e você investir bem. Se você guardou esses R$10 mil e investiu, isso demonstra muita disciplina da sua parte. Até mais do que a maioria das pessoas, inclusive eu, que nunca guardou um centavo naquela época. Mas existe um próximo nível, concorda? Que é utilizar esses raros recursos de forma mais eficiente do que deixar ele investido. Que mesmo com uma boa performance da sua carteira de ações, não vão gerar um montante significativo em anos. O caminho mais eficiente é você levantar dinheiro para criar novos negócios. Em se tratando do mercado imobiliário, mais especificamente a incorporação imobiliária, você poderia pegar esses mesmos R$10 mil, dar como sinal de negócio na aquisição de um terreno, fazer um projeto, apresentar para investidores, captar os recursos com eles dentro desses 90 dias, reembolsar os seus 10 mil, executar o empreendimento, vender e dividir os lucros. Por utilizar essa estratégia de levantar dinheiro, captar recursos com parceiros de forma segura, você pode transformar esses R$10 mil iniciais em mais de R$100 mil em menos de 12 meses. É óbvio que para isso você tem que trabalhar. É um investimento ativo. Mas convenhamos que vale muito a pena, né? Onde você conseguiria multiplicar 10 vezes o seu patrimônio inicial em tão curto espaço de tempo de forma segura. Lição número 5. Lucro ocorre quando se compra, não quando se vende. Essa é boa, né? Bom, você não tem controle sobre o valor de venda de um imóvel. Ele valerá o quanto alguém estiver disposto a pagar naquele momento. Então, a variável que você tem maior domínio é quanto pagar na compra do imóvel. Seja um terreno para você construir imóveis para vender, ou um apartamento que você quer fazer o house flipping, comprar, reformar e vender. O princípio é o mesmo. Você vai conseguir bons negócios em imóveis em execução judicial, indo para leilão. Já fiz bons negócios para clientes quando era corretor de imóveis, comprando, por exemplo, apartamento de casal se divorciando. Eles só querem se desfazer do bem o quanto antes, cada um seguir a sua vida. Outra forma de fazer bons negócios além de leilão e divórcio, famílias se mudando repentinamente de cidade. Família dividindo herança ou tendo problemas financeiros e precisando de liquidez rápida dos seus imóveis. Os melhores negócios que eu fiz foi comprando também lotes direto dos permutantes do terreno, ou seja, daqueles que trocaram o terreno por unidades no condomínio. É um trabalho de garimpo, né? Mas que quanto mais você capina, mais vão aparecendo os diamantes no dia a dia, oportunidades abaixo do valor de mercado. Outra passagem do livro, na página anterior, na 269, é faça uma oferta. Proposta não é ofensa. E a famosa frase, o não a gente já tem.
Ninguém sabe como está a necessidade de quem está pondo seu imóvel para vender. Considere, inclusive, como um favor que você está fazendo a dar oportunidade a todas essas pessoas em gerarem liquidez dos seus ativos e resolverem as suas vidas, seja por qual motivo for. Se elas não aceitarem a sua proposta, provavelmente vai vir uma contraproposta, um valor mais amigável. E sexta lição, não estava no script, mas eu quero deixar aqui, que está inclusive no livro e também que é um dos princípios que eu levo para minha vida, é nunca pare de estudar. Esse princípio não está ligado diretamente ao mercado imobiliário, serve para todas as áreas da nossa vida. Vamos pensar o seguinte, podemos dizer que a vida é uma escada rolante que está descendo e nós precisamos subir por ela para atingir o próximo nível. Se subirmos na mesma velocidade que ela desce, nós vamos ficar parados na mesma altura. Se pararmos de subir, inevitavelmente vamos o quê? Descer até a base. Então, para podermos subir até o próximo nível, é necessário caminhar mais rápido do que a velocidade contrária da escada. Os estudos são uma das formas de você acelerar a sua subida, pois em um mundo em constante mudança, o que você aprendeu durante a faculdade ou até esse momento da sua vida raramente será o suficiente para te proporcionar estabilidade para o resto da vida. Lembrando que sempre é preciso que seja divertido. A vida é apenas um jogo. Às vezes você ganha, às vezes você aprende. E uma das melhores formas de você estudar especificamente sobre investimentos imobiliários e como utilizar o meu método para você construir para vender é participando das minhas aulas ao vivo toda segunda-feira às 20 horas aqui no meu canal do YouTube. Então se inscreva no canal, ative as notificações e te espero na próxima aula. Tchau!